The foundation of your life Portanto, a fundação da sua vida depends how your life is going to end on earth. depende de como a sua vida vai terminar aqui na And Terra. how your life ends on earth depends where you're going after the life on earth here. Portanto, como a sua vida vai terminar também depende de onde a sua vida irá depois da sua vida terminar aqui na Terra. Romans chapter 10 verse 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, it says, diz o seguinte: so then faith comes by hearing, portanto, a fé vem por ouvir, and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. So, what you believe Portanto, naquilo que você crê, comes through what you hear. vem através daquilo que você tem ouvido. When people explain to you Quando as pessoas explicam para você that life without money you have no hope, que a vida sem dinheiro você não tem esperança, you believe on those things, se você crê nessas coisas, it will make the foundation what you're going to believe. vai estabelecer a fundação naquilo que você crê. So, when what you are hearing is the philosophy of men, Portanto, naquilo que você tem ouvido é a filosofia do homem, it's going to constitute the composition of your faith. vai constituir a composição da sua fé. Remember what you said last time? Lembra-se daquilo que nós dissemos da outra vez? That as a man thinketh, so he is. Assim que o homem pensa, assim ele é. How he thinks Como ele pensa, is what the information that constitute what he believes. são as informações que constituem a sua crença. And those things build the foundation of his heart, what is in his heart. E essas coisas edificam a fundação daquilo que está no coração dele. And that is how he's going to manifest. E é dessa forma que essa pessoa vai manifestar. If it is the philosophy of men Se é a filosofia do homem, or the wisdom of men, ou a sabedoria do homem, it is weak. é fraca. It cannot give you victory. Não pode te dar vitória. You are going to experience what is in the world. Vais experienciar aquilo que está no mundo. What is in the world? O que está no mundo? Frustration, Frustração, bondage, julgos and alcoholism. e alcoolismo. And the person will remain in the bondage. E a pessoa vai permanecer no jugo. There is only one thing that can set you free. Há uma coisa só que pode te libertar. Jesus said, Jesus disse you shall know the truth, que vocês conhecerão a verdade. and the truth you know is what gonna set you free. E essa verdade que conheces vai te libertar. When you understand the truth in the Word of God, Quando entenderes a verdade na palavra de Deus and you make the power of God the foundation of your life, e estabelecer o poder de Deus como fundação da sua vida, that is the truth. isso é a verdade. And it is that truth that guarantees your freedom. E é essa verdade que garante a sua libertação. The quantity of money you have in the bank cannot give you victory. A quantidade do dinheiro que tens no banco não te dará a vitória. The quantity of money you have cannot give you freedom. A quantidade do dinheiro que tens não te dá a liberdade. Rather, it brings more bondage to the person. Em vez, traz mais jugo para a pessoa. Any other conception you have, Qualquer outras informações tens, because it is not the truth, porque não é a verdade, at the end of the day, it will bring the person into bondage. no final do dia traz a pessoa no jugo. That's why É por esta the Word of razão God said that your faith should not stand on the philosophy and wisdom of men. que a palavra de Deus diz que a sua fé não deve se estabelecer na filosofia e na fundação do homem. Rather, it should be built on the power of God. Em vez, deve se construir no poder de Deus. We are going to explain what is the power of God Nós vamos explicar o que é isso, o poder de Deus, in the next episode. no seguinte episódio. But remain blessed in Jesus' name. Mas permanece abençoado em nome de Jesus. Amen. Amém.